Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil estaria no buraco sem o trabalho do governo federal. Ao comentar a redução no preço dos combustíveis, o chefe do executivo disse que o país está bem em comparação com outros países. Bolsonaro falou também sobre a revisão da previsão do crescimento do PIB em 2022, que passou de 1 para 1,7%, segundo o Banco Central. De acordo com o presidente, a queda no preço dos combustíveis deve reduzir a inflação. Vamos ouvir um trecho da fala de Bolsonaro agora. Estão vendo como é que está o mundo, pessoal? Como é que está o Brasil? Está bem? Todas as previsões do Produto Interno Bruto foram revisadas para cima, não por nós, né? O pessoal vai entendendo devagar aí que não é no grito, não é na demagogia, não é prometendo o paraíso para todo mundo, né? Que a esquerda sempre promete, que a gente pode sonhar com ter um Brasil melhor. O Brasil não é mais do futuro, é do presente. Verdade. E se não é eu, esse Brasil já estava no buraco. Tem muita coisa que não dá para mudar de uma hora para outra. Os combustíveis caindo bastante. Verdade. Ninguém me culpa agora, né? Cai combustível, cai inflação também. Vamos então às análises das nossas comentaristas. Quero ver se a Cris já está conosco. Cris está conosco. Cris, quero te ouvir a respeito dessas falas do presidente. Considera que estão corretas, apesar de toda a crise financeira, não só que o Brasil, mas que o mundo vive, estamos bem em relação a outros países. Bolsonaro que vem travando uma batalha em relação à alta nos preços dos combustíveis, de um lado criticando bastante governadores que resistem à redução do ICMS e de outro lado criticando a própria política de preços da Petrobras. Sim, eu acho que o presidente está certíssimo de colocar as questões de forma clara. O governo federal enfrenta dificuldades desde o dia que assumiu. Vamos lembrar que pegou o país destruído pela maior recessão da história provocada pela ex-presidente Dilma. O ex-presidente Temer fez um governo tampão ali, tentando dar uma arrumada, conseguiu aprovar reforma trabalhista, deu uma avançada em algumas áreas, mas ainda entregou o governo numa situação precária, muito ruim. E aí o governo Bolsonaro assumiu, 3 semanas depois enfrentou aquela tragédia de Brumadinho, que já ficou sendo associada pela esquerda ao governo Bolsonaro, uma coisa tosca demais, e na sequência foi enfrentando dificuldades ali, conseguiu aprovar a duras penas a reforma da Previdência no primeiro ano, e depois pandemia, e depois guerra, só encrenca, com uma imprensa militante atuando como partido de oposição, omitindo fatos, não divulgando informações que são importantes para a população, distorcendo algumas, inclusive, e, claro, malhando o tempo todo. Sem falar na oposição que é efetivamente contra o Brasil e queria só destruir tudo que vinha sendo feito. Aí a gente vê os números pós-pandemia, a recuperação em V, que o ministro Paulo Guedes já anunciava lá durante a pandemia, acontecendo aqui no Brasil e não acontecendo no exterior. É claro que a gente não está num paraíso. É claro que o Brasil, mesmo com essa recuperação econômica na frente de muitas outras nações, inclusive com situação econômica normalmente melhor, não é ainda o primeiro do mundo, não vai ser, não é assim que acontecem as coisas, mas está, sim, numa situação muito boa. Nossa inflação, apesar de estar alta, ela está sob controle. A gente tem vizinho aqui na Argentina com tudo absolutamente descontrolado, o dólar disparando, comércio fechando porque não sabe nem como precificar seus produtos, então uma situação absurda. Mas só para brincar um pouquinho com a situação, eu recebi agora há pouco, de uma fonte de Florianópolis, uma imagem de um posto de gasolina com o combustível, que é a gasolina lá em Florianópolis, nesse posto, a R$ 6,05, e o dono do posto colocou uma placa enorme do lado escrito: os preços baixaram, culpa do Bolsonaro. Pois é, né, Fabi? E justamente sobre isso que eu queria te ouvir, porque nós vimos ali naquela declaração que exibimos que o presidente parece um pouco ressentido ali, justamente com o fato de que, nesse momento em que começam a cair os preços dos combustíveis, ele não tem recebido os louros, né? Ele foi, segundo o que ele diz ali, ele foi criticado durante o período em que havia alta de preços, mas agora que estão caindo, ele não recebe elogios por isso. Na sua opinião, Fabi, é um tema que o presidente deveria explorar até na campanha de reeleição? Sem dúvida alguma, ele vai explorar, e a luta do presidente Bolsonaro foi muito árdua. A gente precisa lembrar aqui que na fase da pandemia, ele foi um dos poucos, inclusive é um líder admirado fora do Brasil,
por essa postura de ter se colocado a favor das liberdades. Liberdades essas, por um período de guerra, deveria estar sendo enaltecida, porque essas liberdades foram conquista de uma civilização do período da Segunda Guerra Mundial. Então, você não ter várias coisas, como, por exemplo, o seu sigilo médico violado, é uma das garantias que veio advindas aí da Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante o posicionamento que ele se colocou de enfrentamento. E, diante de tudo que a Cris colocou, mas tem mais uma coisinha aí, nós temos um judiciário, infelizmente, eu sinto muito por isso, altamente militante, dando decisões judiciais inéditas e conspirando para que o Brasil não cresça. E isso eu vejo com uma grande dificuldade, porque isso atrapalha a cidadania. Não é interesse de ninguém que tenha caos social e que as pessoas não obedeçam às leis. As leis, elas são positivadas e construídas por uma sociedade que sempre tem o objetivo de cumprir a lei. Então, essa micareta jurídica proporcionada pelo judiciário tem nos levado a ter cabelos brancos antes da hora. Imagina o presidente Bolsonaro.